Meus irmãos, bom dia a todos. Nós chegamos à nossa sétima aula sobre o mistério do contentamento e a nossa esperança é que todos estejam sendo edificados pela palavra do Senhor, sobre aquilo que nós temos estudado e aprendido da sua palavra. Vamos orar nesse momento, antes de iniciarmos o nosso estudo, para que o Senhor possa nos abençoar. Santo Deus e amado Pai, queremos colocar as nossas vidas na presença do Senhor nesse momento e pedir ao Senhor que nos abençoe para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos entendê-la, para que ela faça sentido para as nossas vidas e que ela seja aplicada no nosso dia a dia. Pai, pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, nós chegamos à nossa sétima aula sobre o mistério do contentamento. Já estamos a poucos estudos do final dessa série e nós estudamos no estudo anterior sobre a matemática do contentamento. E como nós sempre temos feito, nós resumimos no início do estudo o estudo anterior para que os irmãos possam rever e possam então se situar no ponto em que nós estamos no nosso estudo. Nós falamos então sobre a matemática do contentamento e expomos basicamente três temas ou subtemas nesse assunto principal. Nós falamos que o contentamento por adição é quando você adiciona o fardo do pecado aos fardos que já possui. Então, nessa lição, nessa parte da lição, nós falamos que, embora Cristo tenha levado o nosso pecado, o pecado sempre deve nos entristecer, sempre nos deve fazer com que nós entendamos que ele é o nosso maior problema, e o pecado é o maior mal e é o pai de todos os males na nossa vida. Então nós precisamos, ao encararmos as dificuldades da vida, olharmos para o pecado e vermos que ele é um fardo que nós não podemos esquecer. E quando nós olhamos para o pecado como o nosso maior fardo, nós vamos ver as outras aflições, as dificuldades do dia a dia como sendo muito menores do que o fardo do pecado. Então nós, dessa forma, seremos estimulados a um contentamento maior e a murmurarmos menos ao vermos que nenhuma aflição, nenhum fardo da nossa vida se compara ao fardo do pecado que Cristo levou por nós, mas que nós devemos nos entristecer por causa dele e sabemos que ele está presente na nossa vida e que esse é o nosso maior problema. Em segundo lugar, nós falamos do contentamento por subtração, que é quando você regula os seus desejos à sua condição. Em que sentido? Você tem alguns desejos, alguns planos, alguns projetos, alguns sonhos. Esses desejos podem ser financeiros, ou podem ser sociais, podem ser familiares, podem ser de qualquer outra natureza, até de saúde. Então você tem que aprender a ver qual é a sua condição, qual é a sua capacidade e qual é o seu desejo. E ver se esses dois estão em sintonia, estão dentro do limite da sua condição humana de realizá-los. Quer seja algo financeiro, que envolva finanças, quer seja algo de saúde, ou outras áreas da vida. Então regule os seus desejos à sua condição. Não adianta você ter um desejo, por exemplo, de ter uma Ferrari, sendo que você não ganha para comprar uma Ferrari, você ganha para comprar um Onix. O seu salário tem condição de você comprar um Onix. E às vezes vai ser um Onix usado. Estou citando aqui apenas um exemplo aqui que me veio à mente. Ou seja, regule os seus desejos. Não tenha desejos fora da sua condição, da sua situação. Por exemplo, questão de saúde. Às vezes nós podemos ter um problema que está além da nossa condição. É claro que nós podemos pedir a Deus, nós devemos pedir a Deus sobre aquilo. Mas se a gente ficar com um desejo exagerado, por ficarmos livres de um problema, nós podemos cair em frustração, nós podemos cair na blasfêmia contra Deus, na murmuração contra Deus, na falta de fé, porque o nosso desejo está além da nossa condição, quer seja de saúde, quer seja financeira, etc.
Então regule, né, os seus desejos, a sua condição, que isso vai gerar e vai permitir que você tenha um maior contentamento na sua vida. Em terceiro, nós falamos também do contentamento por subtração, quando você abandona desejos maus. Aprender, né, a sondar o seu coração e ver que o seu coração, muitas vezes, abriga desejos que são maus. Não necessariamente por coisas más, mas desejos que são mal direcionados, muitas vezes. Aquilo que Tiago diz, né, que nós desejamos coisas, né, e que nosso coração tem desejos que lutam, militam, guerreiam na nossa alma, no nosso coração. Então, nós precisamos estar atentos a esses desejos, que ou são maus em si, ou são mal direcionados. Então, eu posso ter um bom desejo de ter um carro. Isso não é mal em si, mas quando mal direcionado, eu posso fazer coisas, né, e encarar aquilo de uma maneira errada, e isso então se torna mal. Então eu preciso aprender a subtrair, né, para que tenha contentamento, para que eu não deixe meu coração alimentar desejos mal direcionados. Então, subtraia, aprenda com a graça de Deus, com o Espírito Santo de Deus, a abandonar esses desejos maus. Então, foi basicamente isso que nós estudamos no estudo passado, a matemática do contentamento. Nós falamos sobre o contentamento por adição, quando você lembra-se e adiciona o fardo, a tristeza pelo pecado, então os demais fardos da sua vida, as aflições da vida, se tornam menores em perspectiva. Contentamento por subtração, quando você regula, né, você subtrai os desejos para adaptá-los à sua condição, à sua capacidade. Contentamento também por subtração, quando você abandona desejos maus ou mal direcionados. Okay? Então, os estudos anteriores vão ser mantidos aí abaixo na descrição do vídeo, para que você possa rever. Então, hoje, irmãos, nós vamos estudar sobre encontre contentamento no anseio pela eternidade. Encontre contentamento no anseio pela eternidade. Esse será o assunto do nosso estudo hoje. Meus irmãos, há uma história que nos ajuda a entender a importância de termos um anseio e olharmos e vermos a eternidade diante de nós. É a história da nadadora Florence. Ela já havia atravessado o Canal da Mancha na Europa, ida e volta a nado, e ela então agora estava em um novo desafio. Em 1952, ela estava atravessando da Ilha Catalina até a costa da Califórnia, nos Estados Unidos. E o dia estava muito nublado, estava nublado demais, e ela mal conseguia ver os barcos que estavam acompanhando ela ali por segurança. E depois de nadar por cerca de 15 horas, Florence estava muito exausta. Então ela pediu para que fosse tirada da água, e as pessoas que estavam acompanhando ela nos barcos disseram para ela que ela não deveria desistir, que a costa não estava longe. Então eles encorajaram ela para que ela continuasse. Você consegue, você consegue. Eles insistiam com ela, mas ela acabou desistindo e foi tirada da água. Ela estava muito cansada, realmente. Ela estava exausta já, depois de 15 horas de nado e cansaço, então. Depois que foi tirada da água, ela percebeu que ela estava a cerca de 800 metros apenas da costa, ou seja, menos de 1 quilômetro, para que chegasse então à costa da Califórnia. E então, depois de entrevistada por um repórter, ela disse que ela não estava se justificando, mas se eu tivesse visto a praia, eu teria conseguido. Então, o que Florence diz é que naquele dia ela não conseguia ver a praia. O dia estava muito nublado, ela não conseguia ter visão, ela não conseguia saber naquele momento
o quão próximo ela estava de alcançar o seu objetivo. E ela então desistiu. Claro que depois de um tempo ela tentou novamente e conseguiu, né, e se tornou a primeira mulher a fazer esse trajeto a nado e quebrar o recorde de melhor tempo também. Então, irmãos, aqui nessa história nós temos um exemplo de como que é importante nós termos os nossos olhos no alvo, os nossos olhos na meta. E como nós dissemos, né, o assunto do nosso estudo hoje é encontro e contentamento no anseio pela eternidade. É importante ver a eternidade diante de nós. É importante olhar para a eternidade. É importante ver a eternidade. É importante saber o quão próximo estamos da eternidade para que possamos, então, superar os desafios, superar o cansaço, superar as aflições e, de fato, completarmos a nossa carreira cristã. E essa história da Florence serve para nos lembrar, então, irmãos, que, como cristãos, nós precisamos manter os nossos olhos naquilo que é eterno. O cristão contente precisa manter os olhos no alvo eterno, que é habitar com Deus no novo céu e na nova terra. É isso que a Bíblia nos promete no Antigo Testamento. É isso que Apocalipse encerra afirmando e nos lembrando de que há um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará para sempre conosco. Deus estará conosco. Nós seremos seu povo e Ele estará no meio de nós, habitando e vivendo conosco. Então, nós precisamos ter os nossos olhos nesse alvo. Né? Saber que nós estamos a poucos, vamos dizer assim, poucos anos, né, de alcançarmos, né, essa glória de estarmos com Deus. Não necessariamente no novo céu, na nova terra, porque quando nós morremos, nós já estamos com o Senhor, então por isso eu digo há poucos anos. Agora, claro, novo céu, nova terra, quando Cristo voltar, nós não sabemos se vai ser daqui a alguns anos, daqui a algumas centenas de anos, ou quem sabe até mesmo daqui a alguns milhares de anos. Né? Nós não sabemos quando Cristo voltará para estabelecer um novo céu, nova terra, mas sabemos que se partirmos hoje, estaremos com o Senhor na glória eterna, já desfrutando parte daquela glória que nós teremos com Ele, que Ele trará no novo céu e na nova terra, na nova criação de Cristo. Então, pensar na glória eterna nos mantém seguindo em frente, a despeito das lutas e aflições. Quando nós pensamos, quando nós nos lembramos, quando nós mantemos os nossos olhos naquilo que está à nossa frente, que é o novo céu e a nova terra, nós nos mantemos seguindo em frente, lutando, apesar das dificuldades, apesar das lutas. O contentamento, então, só vem quando nós sabemos que a vida aqui não é definitiva. Nós devemos saber que a vida nesse mundo é passageira e que, portanto, as aflições que nós como cristãos passamos também é passageira. E nós precisamos, então, confiar no Senhor, descansar no Senhor e olhar para o nosso alvo, olhar para a nossa meta, nos lembrar de Cristo, como ele é descrito em Hebreus capítulo 12, que em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da humilhação, do desprezo. Então veja que Cristo, ele tinha diante de si uma alegria proposta, um prêmio, uma recompensa por aquilo que ele estava sofrendo. E ele então seguiu, e ele não fez caso da vergonha, da humilhação, do desprezo dos homens. Ele seguiu em frente. Ele seguiu em frente. Então nós precisamos seguir também em frente, olhando para o nosso alvo, o alvo eterno, que é habitar com Deus no novo céu e na. Então, irmãos, como que nós podemos olhar e ter diante de nós um novo céu e nova terra e usarmos isso como motivação, como um alimento para o nosso contentamento? Como que esse ver o novo céu e a nova terra, ter isso diante de nós, sabermos que estamos em direção à glória eterna, pode alimentar o nosso contentamento cristão, o seu contentamento cristão?
Então nós vamos ver isso a partir desse momento, em 3 lições. Primeiro, reconheça que sua cidadania é celestial. Para ter contentamento olhando para um novo céu e nova terra, você deve saber que a sua cidadania é celestial. A sua cidadania é cidadão do reino de Deus, habitante do novo céu e da nova terra que Cristo trará, né, e trará luz na sua vinda. Veja, por exemplo, Filipenses capítulo 3, o verso 20, onde o apóstolo Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo diz claramente aos filipenses que a pátria deles está nos céus. A pátria deles está nos céus e a nossa também, né, como eles, está nos céus. Nós somos cidadãos dos céus, do reino de Deus. Somos cidadãos da Jerusalém celestial, da nova Jerusalém, da cidade santa que descerá da parte de Deus quando Cristo retornar a este mundo. Nós devemos saber, irmãos, no contexto dos filipenses, que os cidadãos de Filipos, Filipos era a cidade, né? Por isso Filipenses é o nome que nós damos aos irmãos aqui dessa igreja, a carta aos filipenses, por causa do nome da cidade, Filipos. Filipos era uma cidade romana que recebeu o nome Filipos em homenagem ao seu conquistador, que era o Filipe II da Macedônia. Ele conquistou a cidade, a região ali, no século IV a.C., e a cidade então recebeu o nome de Filipos em homenagem ao rei Filipe da Macedônia. Depois, ali no século I, a cidade passou para o domínio romano, e ela se tornou uma importante colônia romana. E os filipenses tinham um profundo orgulho, um sentimento romano em suas veias. Eles tinham direitos de propriedade, por exemplo, equivalentes aos de uma terra no próprio solo italiano. Então, havia ali um profundo sentimento de pertencerem ao Império Romano, de serem cidadãos romanos, de serem reconhecidos como colônia romana. Então havia esse sentimento muito forte na cidade de Filipos. Então é muito importante nesse contexto quando Paulo afirma que nossa pátria não é a romana, não é a brasileira, mas é a celestial. Por mais que nós sejamos brasileiros, de fato, nós nascemos no Brasil, pátria amada Brasil, até idolatrada, né, como diz o hino, absurdo, não consigo me conformar de maneira alguma com essa letra desse hino, mas por mais que, de fato, nós nascemos e somos cidadãos brasileiros, nós devemos, acima de tudo, irmãos, ter um forte sentimento de que nós somos cidadãos do reino de Deus. Esse é o nosso reino. O nosso reino não é deste mundo. O reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus é um reino celestial. Então nós precisamos ter essa convicção. Como cristão, você deve ter consciência de que é cidadão do reino dos céus, do reino de Cristo. E você deve ver a si mesmo como peregrino estrangeiro de passagem nesse mundo. É o que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta. Nós somos peregrinos e forasteiros, somos estrangeiros, estamos de passagem. Esse mundo atual não é a nossa nação, não é a nossa pátria, não é o nosso reino. E nós deveríamos, você deveria ver a si mesmo dessa maneira, como de passagem, como que peregrinando nesse mundo de maneira passageira, até que você possa entrar definitivamente no reino eterno de Cristo, no novo céu e na nova terra, nos quais habita a justiça, como o apóstolo Pedro diz na sua segunda carta. Então, ver a si mesmo como cidadão do reino de Deus vai moldar os seus pensamentos, vai moldar os seus valores, vai moldar os seus hábitos,
vai moldar o seu comportamento, vai fazer com que você viva de maneira diferente. Você é cidadão do reino dos céus, logo você então tem hábitos, e deveria ter hábitos, do reino celestial. A sua forma de ver o mundo, a sua forma de viver, os seus costumes deveriam ser os costumes do reino eterno de Deus. Você deveria deve moldar cada dia mais a sua vida com os costumes daquele reino. Quando nós encontramos uma pessoa aqui no Brasil que ela é de outro país, de outra nação, ela nasceu lá e veio para cá, nós notamos nessa pessoa, né, hábitos, formas de pensar, costumes, alimentação, que é muitas vezes bem diferente dos hábitos brasileiros, da forma de ver brasileira, da forma de se comportar brasileira. Por quê? Porque é uma pessoa de outro reino. E assim deveríamos sermos nesse mundo. Embora, claro, nós tenhamos nascido nesse mundo, então, sim, nascemos com os hábitos desse mundo, nós agora nos vemos e nascemos como parte do reino dos céus. E agora devemos, cada dia mais, viver com hábitos, com costumes, com pensamentos daquele reino. Então, reconhecer que você é um cidadão dos céus, um cidadão do reino de Deus, deve transformar sua forma de pensar, seus valores, princípios, hábitos, comportamentos. Pensar e desejar a eternidade vai tornar você contente, porque a correria e o tumulto do mundo não vão te oprimir. Então, pense só, quando você entende que você não está na sua pátria definitiva, você está aqui de passagem nessa pátria terrena, e você então está se preparando para entrar no reino eterno, você não deveria viver nesse mundo como se ele fosse definitivo. E quando você faz isso, quando você entende que de fato você está de passagem, quando você realmente assimila isso de maneira muito forte no seu coração, quando o reino de Deus, quando o céu se torna mais real que esse mundo, as coisas dessa vida não vão te oprimir como te oprimem hoje. Então você precisa ter o senso da proximidade e da realidade do reino eterno de Cristo como mais real do que esse mundo. Porque o real é aquilo que é permanente. Logo, esse mundo não é o mundo real, porque ele é passageiro. O mundo real é aquele que nós não estamos vendo. O mundo real é aquele que é o céu, é o reino eterno de Cristo. Nós precisamos olhar espiritualmente, ver e mirar nesse alvo para que nós possamos, como aquela nadadora que nós falamos no início, se soubesse que a costa estava próxima, ela teria resistido. Então que você olhe, você saiba que o reino de Deus está próximo. Aliás, é isso que Jesus diz. Quando ele começa a pregar, o reino de Deus está próximo. Ou, em outra tradução, o reino de Deus é chegado. Né? Está próximo, é chegado. Né? Está chegando, em outras palavras, né? Como nós poderíamos traduzir. Ok? Uma frase aqui para pensarmos. Nenhuma alma irá ao céu, senão aquela a qual o céu já veio. Pense nisso. O céu, o reino eterno de Deus, o novo céu e a nova terra, já veio à sua alma, já fazem parte do seu coração. Você já vê, né, com os olhos da fé esse novo céu, essa nova terra, habitando com Deus ali em glória, em justiça, sem nenhum mal presente. Você consegue se ver nesse lugar, você consegue dia a dia, né, diante das lutas, das dificuldades, dos compromissos, do trabalho do dia, das atividades aqui terrenas, você consegue se lembrar e parar e dizer, não, esse mundo vai passar, e por mais que eu passe por coisas boas aqui, ainda assim são passageiras. E eu tenho um reino que é eterno, um céu eterno, uma glória eterna para desfrutar na presença de Cristo para sempre. Prosseguindo, irmãos. Em segundo lugar,
deseje partir para estar com Cristo e, enquanto isso, continue servindo a Deus aqui nesse mundo. Então, veja Filipenses, capítulo 1, verso 23. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, o apóstolo Paulo afirma claramente aqui que ele tem uma certa dúvida, um certo impasse. Ele diz que está cercado dos dois lados. Barulho da moto. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Por outro lado, ele vai dizer, mais à frente, aí no verso 24, que ele, por causa dos filipenses, entende que é necessário ficar, para que isso redunde em mais serviço a Cristo, em benefício para os filipenses. Então, ele tem esse impasse, ele está cercado dos dois lados, deseja partir e estar com Cristo. Por outro lado, ele sabe, se eu continuar na carne, isso vai redundar em mais louvor a Cristo, em mais benefício para a igreja. Então, eu não sei o que eu devo preferir, o que eu devo escolher, é o que o apóstolo Paulo afirma. Então, uma coisa, irmãos, é você saber que a sua cidadania é celestial. Você sabe disso, então você afirma isso. Outra coisa é pensar e desejar estar lá. Então, quantas vezes nós falamos, nós somos do céu, nós iremos para o céu, mas nós desejamos estar lá? Nós ansiamos estar lá? Eu conheci uma senhora, de vez em quando eu me lembro dela, quando a gente pensa sobre esse desejar estar com Cristo. Quando eu penso nesse texto de Paulo, e eu lembro dela que ela sofreu uma perda e deixou ela muito abalada, muito triste. Ela sofria bastante. Então eu dizia para ela, irmã, esse mundo não é o nosso lar definitivo, aqui nós vamos passar por isso. E é por isso que nós precisamos ansiar estar com Cristo. É incomparavelmente melhor. Mas sabe o que ela disse? Ela disse, não, mas tá bom aqui, eu não quero ir. Ou seja, uma coisa é você ter consciência do céu e dizer que o céu é bom, que o céu é agradável. Outra coisa é você pensar e desejar estar lá logo, estar lá agora, como o apóstolo Paulo faz nessa carta. Uma coisa é você saber que o céu é bom. Outra coisa é ter um anseio de estar lá e não aqui. Então, é diferente, é distinto. Muitas vezes nós afirmamos que o céu, que a eternidade é algo bom, mas nós estamos contentes com esse mundo aqui. Não queremos abrir mão daqui. Nós falamos, não, Senhor, agora não. O Senhor pode voltar, mas deixa primeiro eu terminar os meus planos com a faculdade. O Senhor pode voltar, mas deixa primeiro eu começar a namorar, já que eu não namorei até hoje na minha vida. O Senhor pode voltar, deixa primeiro eu casar. O Senhor pode voltar, deixa eu primeiro ter filhos. Deixa eu primeiro ter os netos. Então, ou seja, nós queremos queremos realizar todos os nossos planos como se o mundo de fato fosse o lugar melhor do que o céu. Então nós muitas vezes somos incoerentes. Nós não ansiamos e não desejamos a glória eterna tanto quanto desejamos as glórias nesse mundo, os prazeres, as conquistas, os planos nesse mundo. E nós deveríamos ser mais coerentes. Porque, irmãos, esse mundo é uma miragem, ele é passageiro, ele vai se dissipar como uma neblina. Mas a eternidade, como o nome diz, ela é para sempre. Para sempre. Ela é durável, ela é permanente. Ela jamais se altera, jamais muda. Então, nós precisamos ser coerentes. Ansiar mais pela eternidade. Há uma sequência lógica no verso 18, quando o apóstolo Paulo diz, ele vai sempre se alegrar. Olha só o verso 18. E diz assim, seja com sinceridade, também com isso... Desculpa, vou ler do início aqui, eu tentei ler só o finalzinho, mas ficou difícil. Verso 18. Mas que importa, uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isso me alegro, sim, sempre me alegrarei. Então o apóstolo Paulo está falando que ele se alegra e ele sempre vai se alegrar. Aí, no verso 19, ele diz, por quê? Por quê? Então, é uma sequência lógica.
esse porquê explica por que ele se alegra. E mais à frente, no verso 21, também ele vai dizer por quanto, né? Na minha tradução aqui está porque também, né? Mas outras traduções traz por quanto. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Então ele está colocando uma resposta ao fato dele ter afirmado que ele tinha alegria sempre iria se alegrar. E ele vai dizer o motivo disso. E ele estava servindo a Cristo aqui nesse mundo. Ele estava em serviço de Cristo. Ele estava empenhado no seu ministério para a glória de Cristo. Ele vivia totalmente para Cristo. Então ele entendia que viver é Cristo, morrer é lucro. Então ele está alegre, ele está contente com esse fato. Ele vive aqui totalmente para Cristo. E ele sabe que quando ele morrer, será lucro ainda maior, porque aí ele será totalmente, perfeitamente de Cristo. Totalmente, sem reserva, sem limitação, sem espelho, mas face a face. É isso que Paulo está argumentando. Então, irmãos, quanto mais desejamos o reino eterno, mais nos tornamos úteis nesse mundo passageiro. É o que nós podemos aprender aqui com o apóstolo Paulo. Ele, de um lado, deseja partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas ele diz, ele não sabe o que deve escolher. Ele está cercado dos dois lados. E ele entende, então, que embora ele deseje estar totalmente, perfeitamente vivendo com Cristo, ele vê que está ainda nesse mundo vai redundar em mais serviço a Cristo, mais glória para Cristo, e vai redundar em mais bem e edificação para a igreja. Então ele reconhece que ele vai permanecer com eles, né, servindo e edificando a igreja por amor a Cristo. Então a gente percebe que o anseio de Paulo em partir torna ele mais relevante no mundo. Como assim? A ideia é que Paulo vive nesse mundo totalmente para Cristo. Ele deseja viver mais e mais para Cristo. Então ele desapega-se desse mundo e enxerga o valor maior e eterno que é Cristo, está sempre com ele. Então, ao se desapegar desse mundo e ver que Cristo é o maior valor, ele pode agora ser mais relevante nesse mundo, porque agora ele enxerga esse mundo da sua maneira correta. E ele tem o motivo correto para ficar nesse mundo. Paulo não tem a motivação de ficar nesse mundo porque ele tem muitos projetos pessoais, muitas realizações pessoais. Porque ele fala, eu preciso me casar ainda, não me casei. Se é que Paulo nunca se casou, talvez era viúvo, a gente não sabe com certeza. Né? Mas vamos supor que ele nunca tenha se casado de fato, como a maioria acredita. Ele, eu quero me casar, eu quero ter filhos. Eu quero comprar uma terra, eu quero construir uma casa, eu quero ter uma casa na beira do mar, eu quero fazer isso. Não, ele não está preocupado com essas coisas. Ele não quer ficar por causa disso, mas ele quer ficar por causa da glória de Cristo, por causa do bem da igreja, porque ele continuaria servindo a Cristo e pelo fato dele estar desapegado desse mundo, isso fazia com que ele fosse mais relevante ainda mais aqui. Então, deseje partir e estar com Cristo. Enquanto isso, continue servindo aqui. Continue servindo a Deus nesse mundo. Continue empenhado em cumprir o ministério que Deus deu a você. Então faça isso. Como Paulo, o seu anseio pela eternidade determina a forma como você vive no presente mundo. É o que nós estávamos falando. Então, quando você olha para a eternidade, sabe que lá é o seu lar definitivo. E isso vai determinar, vai moldar a forma como você vive no presente mundo. A vida e satisfação que Paulo encontrava em Cristo aqui fazia ele desejar partir para ter mais. Então, como ele já estava vivendo para Cristo, morrer de fato era lucro para ele. Agora, para quem está vivendo para si mesmo, para os seus projetos pessoais, realizações pessoais nesse mundo, para o seu reino pessoal, morrer não é lucro, morrer é perda. Não é? Então, irmãos, nós precisamos examinar o nosso coração. Será que nós não estamos vivendo desse mundo, de fato, como se ele fosse o nosso verdadeiro mundo? Como se ele fosse mais real que a eternidade?
mais real que a glória eterna, todos nós precisamos fazer sempre esse exame. Isso vai muitas vezes revelar o quanto nós estamos apegados às nossas coisas, aos nossos projetos, aos nossos sonhos, ao nosso reino pessoal aqui nesse mundo. Quanto mais prazer você encontrar em Cristo na terra, mais você irá desejar estar com Ele na glória celestial. Então, saiba disso. Quanto mais você tiver prazer, mais você vai desejar esse prazer. É como, desculpa, é uma ilustração um pouco complicada, mas eu creio que a gente pode usar assim. É aquela pessoa que ela faz uso de alguma substância ilícita, né? Uma droga, e ela experimenta aquela droga e aquilo deu muito prazer a ela, muita euforia. E o que acontece? Ela quer mais, e ela vai aumentando mais e mais a dose, né? É algo negativo, né? Claro, é uma droga. Mas pensa no caso de Cristo, né? Agora, positivamente, quanto mais nós experimentamos, quanto mais nós temos prazer em Cristo, mais nós desejamos, mais nós queremos. Então, nós ansiamos estar com Ele na glória, para que tenhamos mais, para que não tenhamos restrição, para que não vejamos mais Ele como por espelho, né, obscuramente, mas vejamos face a face e tenhamos uma comunhão perfeita, sem mais nenhum obstáculo causado pelo pecado. E esse desejo pela glória eterna vai fazer você enxergar e viver aqui de forma diferente, né? Viver nesse mundo, no presente mundo, de maneira diferente, não se apegando, não valorizando aquilo que o mundo valoriza, não tendo como tesouro aquilo que o mundo valoriza como tesouro. Você vai ver e vai enxergar e vai viver de maneira muito distinta do que aquilo que as pessoas nesse mundo fazem. Para finalizarmos esse ponto, uma outra reflexão para nós. O cristão que tem a mente voltada para as coisas do céu é um presente de Deus para a igreja, da qual faz parte. Ele anseia por Cristo, porque no presente goza de íntima comunhão com Ele. Então veja só, o que essa frase do William Barclay nos ensina é que quando a nossa mente está naquilo que é eterno, está na glória dos céus, nós nos tornamos um presente de Deus para a igreja. Porque é quando nossos olhos estão no céu e nós estamos preocupados não em construir tesouros, um reino, uma vida aqui nesse mundo, mas quando nossos olhos estão no céu, na glória eterna, nós vivemos esse mundo sempre planejando para lá, para a eternidade, para Deus. Então nós abrimos mãos de prazeres, nós abrimos mãos de tesouro, nós abrimos mão de fama, nós abrimos mão de glória nesse mundo, porque nós entendemos que lá é a glória verdadeira, lá é a glória eterna, lá é o reino eterno, que jamais cessará, que jamais deixará de existir. Então, a pessoa que pensa assim é um presente de Deus para a igreja. E eu vou dizer mais, é um presente de Deus para o mundo. Porque uma pessoa que pensa assim, que é desapegada, ela pode ensinar para a igreja, ela pode trabalhar e edificar a igreja verdadeiramente. Uma pessoa que pensa assim, que vê assim, ela pode ser um bom exemplo no mundo para que as pessoas entendam que a verdadeira alegria não está aqui, não está nesse mundo, não está nessas coisas. E uma pessoa que pensa assim, enfrenta as aflições de maneira diferente, que vai deixar os incrédulos de maneira desconcertada nesse mundo. Porque eles não vão entender como que uma pessoa pode passar por tantas dificuldades ou ter tão pouco nesse mundo, mesmo assim ser tão feliz, tão alegre, ter uma verdadeira alegria, não é baseada em conquistas nesse mundo, em bens pessoais nesse mundo, em riqueza ou glória ou fama nesse mundo, mas naquilo que é eterno. Os seus olhos estão naquilo que é eterno, então se torna sim um presente para a igreja e também para o próprio mundo sem Deus. Então, irmãos, vamos caminhar agora para o último ponto da nossa aula hoje, que é: reconheça as realidades gloriosas guardadas para você no novo céu e nova terra. Então, reconheça que há realidades, tesouros guardados para você no novo céu e na nova terra. Olha como o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 8, 18. 18, 23 e 25 também.
Nós vamos pular uma parte aí dos versos 19 a 22. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, Paulo está dizendo, olha, o que nós sofremos agora, as aflições desse tempo, não se comparam com a glória que nós teremos. Então, perceba, quando nós percebemos isso, né, que temos uma glória que será revelada, nós esperamos por uma glória, né, os sofrimentos presentes, eles se tornam pequenos. Então, nós temos mais contentamento. A partir do verso 23, ele diz também, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, Paulo estava dizendo aí no verso 19 e em diante, que a criação aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus, para que ela participe dessa glória nossa. E ele então, no verso 23, diz que também nós gememos. Nós que temos as primícias do Espírito, gememos aguardando a adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo que é imperfeito, que adoece, que envelhece, que morre. Então nós aguardamos essa glória em corpo também, né? Um corpo glorificado, juntamente como o de Cristo. Então, o apóstolo Paulo nos lembra que nós temos, né, essa esperança, porque na esperança, diz ele, fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, nós ainda não alcançamos. Lembra que em Filipenses ele diz que não alcançou a perfeição, mas ele prossegue para o alvo? Ele está nos lembrando, de certa forma, isso aqui também. E nós esperamos uma coisa que nós não temos. Esse mundo, né, por mais que nós tenhamos a Cristo, recebamos a salvação, nós ainda não temos tudo isso em realidade, em plenitude, de maneira perfeita. Então nós esperamos. Irmãos, nós não podemos achar que a salvação se limita a essa vida, a esse mundo. Achar que salvação significa que nós não vamos passar por dificuldades, lutas e vamos ser ricos e milionários nesse mundo, como muitos cristãos acreditam e pregam por aí. Nós precisamos saber que nós fomos salvos em esperança, esperando, né, um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça, como escreve o apóstolo Pedro na sua segunda carta. Então, os sofrimentos do presente não se comparam com a glória a ser revelada. Então, reconheça que há realidades gloriosas guardadas para você no novo céu e na nova terra. Mas também há um texto em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17 a 18, onde o apóstolo Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Olha só, lê essa frase aqui com muita calma. Eterno peso de glória acima de toda comparação. E ele está dizendo, a leve e momentânea tribulação. Está vendo? Por causa do eterno peso de glória acima de toda comparação, porque ele olha para isso, porque ele tem isso diante dos seus olhos, a tribulação nesse momento se torna leve e momentânea. Leve, momentânea. Por quê? Porque do outro lado tem um eterno peso. Olha o contraste entre leve e peso, entre o momentâneo e o eterno, entre a tribulação e a glória, que é acima de toda comparação. Então, quando nós enxergamos a eternidade, irmãos, as coisas nesse mundo ganham outra perspectiva, né? Quem é baixinho, perto de alguém mais baixinho, se sente um gigante, não é? Mas deixa chegar uma pessoa verdadeiramente alta perto dela, que você vai ver que ela é um anão. Desculpa os baixinhos, tá bom? Não quero ofender ninguém. Mas é a realidade, irmãos. Quando nós olhamos as coisas apenas da perspectiva humana aqui nesse mundo, a tribulação é pesada, a tribulação parece durar a vida inteira, durar uma eternidade, né? Mas quando nós olhamos para a eternidade, olhamos para o eterno peso de glória, nós vamos ver que nossa tribulação aqui é leve e momentânea, e nós vamos ter mais contentamento com aquilo que nós temos
e diante das circunstâncias que nós passamos. E Paulo acrescenta ainda, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Tá vendo? Isso só acontece para aquelas pessoas que olham para as coisas que não podem ser vistas. É contraditório, não é? É paradoxal. Você olha para aquilo que não se vê. Você olha para aquilo que você não vê nesse mundo. Você olha para outro mundo pelos olhos da fé, crendo, confiando em Deus. Mas você olha para as coisas que não se veem e ele vai dizer, as coisas que você vê, elas são temporais, elas são a miragem, elas são fumaça, como diz o escritor de Eclesiastes, passageira como uma neblina, são vaidade, elas são vãs, elas passam, mas as que não se veem são eternas, são permanentes, são duráveis, são o real valor. Então perceba, irmãos, como que olhar para a eternidade faz com que essa vida tenha outra perspectiva. Colocar a eternidade diante dos nossos olhos vai fazer a gente olhar para esse mundo de outra maneira. Colocar a nova terra diante dos nossos olhos vai fazer essa terra ter outra visão, outra perspectiva para nós. Então, olhe para a eternidade. Reconheça que há uma realidade gloriosa, um eterno peso de glória te aguardando no novo céu e na nova terra, para que então você possa viver contente aqui, para que esse anseio pelo céu, por aquelas realidades gloriosas, possam fazer você viver contente nesse mundo, porque você está contente com aquilo que está prometido para você. Esse mundo é um mundo imperfeito, é um mundo mau. Nós tendemos a nos esquecer disso. E sabe por que Deus permite? É assim que eu creio, tá? Por que Deus permite que nós passamos por dificuldades? Pode ser dificuldades financeiras, pode ser dificuldades de saúde, pode ser dificuldades sociais com pessoas, pode ser dificuldades familiares, né? Família, casamento, filhos. Por que Deus permite tudo isso? Nós não somos crentes, somos cristãos, não temos fé. Por que ainda acontecem essas coisas assim? Porque isso, irmãos, faz com que nós sejamos acordados e percebamos que esse mundo é imperfeito e é mau. Esse mundo não é bom, não tem bondade perfeita nesse mundo. O mal aqui deveria ser com o, ok, irmãos? Então está escrito errado. Me desculpem aí o erro de português. Então perceba que o mundo que nós vivemos é um mundo mau, é um mundo imperfeito, é um mundo em que nós estamos sujeitos a todo esse tipo de adversidade. Mas, além disso, Deus permite que nós passemos por isso, irmãos, porque mesmo como crentes, se por causa da fé e da bondade de Deus nós só provássemos coisas boas nesse mundo, você acha que você ia ansiar pelo céu? Você ia ansiar por uma nova terra? Não, você ia transformar isso aqui num paraíso. Nós já fazemos isso com o mundo imperfeito e mal, passando por várias dificuldades. Nós tentamos construir a nossa tenda e construir uma casa definitiva aqui. Imagina se nós não passássemos por aflições. Então Deus permite as aflições para que nós possamos acordar e possamos ansiar por um mundo perfeito, por um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de você e de mim, que nós possamos desejar, ansiar pelo retorno de Cristo. E as aflições são, como diz C.S. Lewis, o megafone de Deus. O megafone, onde Deus grita para nós e nos chama para que nós possamos olhar para Ele e desejar a Ele e buscar refúgio nele, buscar prazer nele e não nas coisas desse mundo. Como cristão, então, em um mundo arruinado, você sabe que a aflição é uma momentânea tribulação, como diz o apóstolo Paulo. É momentâneo, você está no mundo imperfeito, mas você vê que há uma eternidade diante dos seus olhos. Você acredita, você confia, você aguarda, e então você espera estar lá
Então você olha para a eternidade e para a glória da eternidade e vê esse mundo como momentânea tribulação, momentâneas dificuldades, momentânea privação, momentâneo sofrimento, momentânea doença, momentâneas dificuldades familiares, momentâneas limitações financeiras. Tudo aqui é momentâneo. Lá tudo é eterno. Lá tudo é definitivo. Lá tudo é glorioso, meus irmãos. Além disso, como cristão, você deve ter consciência de que há um eterno peso de glória acima de toda comparação à sua espera. Lembre-se disso, saiba-se disso. Então esse pensamento te mantém firme e contente aqui. Você passa pelas dificuldades, passa pelas privações, pelas limitações, pelos sofrimentos, mas você está contente. Por quê? Porque aqui é momentânea tribulação. Porque há um eterno peso de glória acima de toda comparação te esperando. É isso que vai gerar mais e mais contentamento no seu coração. Para finalizarmos, William Barclay diz: durante períodos de severas provações, o pensamento das glórias do céu e de estar junto ao trono de Deus dá ao cristão segurança, confiança e paz. É isso que te dá ânimo diante das lutas. Se Clarence tivesse visto a praia, tivesse visto a costa só a 800 metros, ela teria se esforçado um pouquinho mais. Era só mais um pouquinho. E ela teria chegado à praia. Ela teria completado ali o seu nado, o seu percurso naquele dia. Mas ela não viu. Tinha nuvens cobrindo a praia, cobrindo a costa. E ela não conseguiu ver. E, consequentemente, ela não encontrou motivação para continuar. Então não deixa a neblina desse mundo, a névoa desse mundo, a miragem desse mundo impedir que você veja a eternidade. Você veja a glória celestial. Olhe para Deus. Olhe para o Senhor. Olhe para a luz do Senhor e peça que Ele faça com que você veja, com que você tenha esse vislumbre pela fé, pelos olhos da fé, do novo céu e da nova terra, nos quais habita a justiça. Então, olhe para isso. Confie, espere, e isso vai fazer com que você tenha mais força e mais contentamento para atravessar esse mundo de momentânea tribulação, porque você espera um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Vamos resumir o que nós estudamos hoje, irmãos? Nós estudamos três lições dentro da nossa lição principal, né? E nós falamos então que você deve obter contentamento no seu anseio pela glória celestial. E como que você faz isso? Reconheça que sua cidadania é celestial. Tenha uma firme convicção de que a pátria amada não é o Brasil. A pátria amada é a Jerusalém celestial, é a igreja do Deus vivo, é a casa de Deus, é o santuário de Deus, é o seu povo em que ele habitará para sempre. Reconheça a sua cidadania. Sua cidadania é o novo céu e a nova terra nos quais habita a justiça. Deseje então partir e estar com Cristo. Mas, enquanto isso não acontece, continue servindo aqui. E quanto mais você desejar estar com Cristo, porque você sabe da sua cidadania, você sabe do tesouro que te aguarda, mais valor você vai ter aqui na terra para a igreja e até mesmo para o mundo. Você vai ser um presente para a igreja, porque você vai poder servir melhor a Deus, desapegado desse mundo. Vai poder servir, edificar mais a igreja, desapegado desse mundo. E você vai poder servir nesse mundo, sendo um bom exemplo, para que esse mundo aprenda que a felicidade não está nas coisas aqui, mas está nas coisas que nós ansiamos ter na eternidade. Isso traz contentamento, isso traz alegria, isso traz verdadeira felicidade e bem-aventurança, como Cristo nos prometeu. E reconheça as realidades gloriosas guardadas para você no novo céu e na nova terra. Reconheça que há um eterno peso de glória te aguardando. Isso vai fazer com que você tenha mais contentamento. Você já tem um tesouro, só precisa esperar. Só precisa nadar um pouco mais para que você chegue a essa nova terra.
é que você atravesse o vale das aflições desse mundo, das dificuldades. Mesmo assim, você vai seguir contente, sem temer mal algum, porque o Senhor está com você, te guiando. Finalizamos com essa frase: aqueles que têm os olhos nas coisas deste mundo correm atrás de uma paz que nunca conseguirão alcançar. Este mundo não satisfaz. Esse mundo não satisfaz. Então, não deixe os seus olhos fixos nas coisas desse mundo. Olhe para as coisas eternas. Corra atrás. Busque as coisas eternas. Trabalhe pelo tesouro eterno. Acumule um tesouro no céu. E nada poderá roubar aquilo que é seu, aquilo que é eterno da parte de Deus para você. Faça isso, porque nada nesse mundo, nenhum tesouro desse mundo vai poder satisfazer, e nenhum tesouro desse mundo será eterno. Irmãos, que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe você, que todos nós possamos lutar e batalhar para termos esse tipo de contentamento, quando nós olhamos para a glória eterna junto a Deus que nos é prometida. Sabemos que temos uma cidadania do reino dos céus. Sabemos que devemos ansiar por esse reino dos céus, mas enquanto isso continuarmos vivendo aqui. Sabemos e olhamos e ansiamos por um tesouro que ninguém poderá nos tirar. Uma bem-aventurança e felicidade que ninguém poderá roubar de nós. Vamos orar, vamos encerrar o nosso estudo com oração. Santo Deus e amado Pai, ao estudarmos nesse momento a Tua Palavra, através dessa lição, nós Te louvamos, Pai. Louvamos porque em Teu Filho Jesus Cristo, pela fé que temos nele, nós nos tornamos cidadãos do Seu reino, do reino eterno, do reino de glória, do reino de felicidade eterna e durável, permanente. Ó Pai, que possamos ansiar mais e mais por esse reino, por estarmos nele, mas sabemos que enquanto isso, enquanto caminhamos para lá, nós devemos peregrinar nesse mundo e peregrinarmos agora com os olhos fitos no céu, tendo a perspectiva correta da realidade passageira que é aqui, para que assim possamos servir melhor o Senhor, servir melhor o Teu povo, a Tua igreja, edificar o Teu povo, a Tua igreja, e podemos também ser um exemplo para esse mundo, apontando para o reino eterno do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, nos ensine a olharmos para esse tesouro, esse eterno peso de glória acima de toda a comparação, esse tesouro inacessível que é reservado para nós nos céus. Pai, nos ajude a nos desapegarmos desse mundo, a tirarmos os olhos dessa miragem, dessa névoa que obscurece o Teu reino, e possamos ver o Teu reino como um verdadeiro tesouro, como a melhor e mais preciosa pérola, e pelo qual devemos abrir mão de tudo, vender tudo para conquistarmos, para adquirirmos para nós. Abençoe o Teu povo, todos nós possamos desenvolver o contentamento à medida que nos desapegamos desse mundo e olhamos e nos alegramos com o reino que nos está garantido pelo Teu Filho Jesus Cristo, pelo selo e penhor do Teu Espírito Santo. Abençoa-nos, Pai, em nome e pela mediação do nosso único e supremo sacerdote, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, chegamos então ao final da nossa aula. Desejamos que todos possam ter sido bem edificados com o ensino de hoje. E no próximo domingo, com a graça de Deus, nós teremos então a nossa oitava aula. Deus abençoe a todos.